26 de junho. Quem você está considerando hoje? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Você fica às vezes tão ocupado e voltado para si mesmo que se esquece de que há pessoas ao seu redor que também têm necessidades e desafios. É verdade que, frequentemente, estamos tão preocupados com nós mesmos que esquecemos ou ignoramos os que estão lutando terrivelmente, sem perceber que eles necessitam de um ato ou uma palavra especial para encorajá-los. Isso é especialmente triste quando acontece dentro da igreja, porque supostamente somos uma família espiritual cujos membros se importam genuinamente uns com os outros e ajudam a atender às necessidades uns dos outros. É por isso que Hebreus 10, versículo 24 diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra considerar provém do grego katanoeo, composto pelas palavras kata e noeo. Kata retrata algo que está se movendo para baixo. Noeo, proveniente de nous, retrata a mente e significa pensar. Quando as duas palavras são unidas, formam uma nova, que significa pensar minuciosamente sobre algo ou ponderar algo de cima a baixo. Trata-se da ideia de ponderar algo, contemplar cuidadosamente uma questão, ponderar e examinar cuidadosamente determinado assunto, ou examinar e estudar completamente um assunto. Essa palavra retrata alguém que se preocupa tanto com outra pessoa que dedicou tempo a realmente refletir sobre essa pessoa. Observou os altos e baixos dela, estudou para descobrir o que ajuda aquela pessoa a se sentir encorajada e quais eventos tendem a derrubá-la. Por ter se determinado a realmente conhecer e entender aquela outra pessoa, investe bastante tempo e concentração em estudar e conhecê-la. Esse tipo de conhecimento não ocorre por acidente, mas por uma busca determinada. À luz desse entendimento, precisamos nos lembrar de que, embora a igreja local seja um lugar onde podemos ir para adorar e ouvir a palavra de Deus pregada e ensinada, é também um lugar onde os cristãos devem considerar-se mutuamente, como esse versículo ordena. O escritor de Hebreus usa essa palavra para transmitir a imagem de uma comunidade amorosa na qual as pessoas estão essencialmente empenhadas com o bem-estar dos outros. De fato, estão constantemente se observando e pensando umas nas outras para saber como encorajar e suscitar nelas o amor e as obras. Não só devemos nos considerar mutuamente, mas a Bíblia prossegue dizendo que devemos também nos estimular ao amor e às boas obras. A palavra estimular vem da palavra grega paraxusmos. A palavra para significa ao lado e transmite a ideia de estar perto. A segunda parte da palavra é a palavra xusmos, que significa afiar algo como uma faca, e indica uma situação muito perspicaz. Quando você as ajunta, a palavra composta descreve alguém que se aproximou da outra pessoa com o propósito de estimular e impulsionar essa pessoa a fazer algo. Você já pode ter adivinhado que estimular uns aos outros pode ser positivo ou negativo. Uma tradução para essa palavra paraxusmos seria chamar ao combate. Ao longo de todo o Novo Testamento, a palavra paraxusmos costuma ser traduzida com o significado de irritar, incitar, irar, inflamar ou enfurecer. Obviamente, esse tipo de estímulo é muito ruim. Porém, em Hebreus 10, versículo 24,
A palavra estimularmos está nos dizendo que os nossos relacionamentos com outros cristãos devem nos encorajar a nos tornarmos melhores, mais fortes e mais ousados no Senhor. Como você pode estimular outros cristãos de maneira positiva? Como você pode incentivar seu irmão no Senhor de tal maneira que o faça desejar andar em amor e fazer boas obras? Como você pode avivar e inspirar o cristão que está precisando de perseverança? Você pode se aproximar dessa pessoa e amá-la o suficiente para não a deixar em situação de desânimo e derrota. Você pode incentivá-la, estimulá-la, impulsioná-la e inspirá-la a continuar lutando o bom combate da fé. Todos os cristãos precisam ser encorajados às vezes, independentemente da sua posição no corpo de Cristo. Todas as pessoas precisam de um empurrão amoroso na direção certa de vez em quando. Uma interpretação desse versículo poderia ser: estejam constantemente observando uns aos outros, analisando-se, estudando-se e examinando-se mutuamente com seriedade, até saberem exatamente como se incentivarem e estimularem mutuamente ao amor e às boas obras. Esse versículo simplesmente nos diz que devemos estar extremamente envolvidos com o bem-estar e o avanço espiritual uns dos outros. Devemos nos envolver na igreja local, não só para nosso próprio benefício, mas para sermos um benefício para os outros também. Precisamos de pessoas que nos amem, nos observem e nos apoiem quando estivermos enfrentando lutas ou nos posicionando quanto a uma palavra de Deus. Porém, ao mesmo tempo, os outros também precisam da nossa ajuda. Provérbios 17, versículo 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Esse versículo está nos dizendo que amigos verdadeiros nos amam em todos os momentos e permanecem conosco, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Eles nos amarão e ficarão conosco independentemente do que estivermos passando, procurando maneiras de nos ajudar quando estivermos enfrentando momentos difíceis. A igreja local deve ser um lugar de vitória, onde a fé é edificada, a alma é encorajada e sabedoria e força são transmitidas. É uma comunidade onde a fé vive e triunfa por intermédio de uma família de cristãos que se amam e se preocupam mutuamente. Nada é semelhante a viver em uma atmosfera de fé e amor na qual você está cercado por cristãos que realmente creem na palavra de Deus e a praticam. Ter amigos assim lhe dá força, e ser um amigo assim de alguém ajuda a dar a ele a força de que necessita para viver como um vencedor. Não há absolutamente nenhum substituto para a alegria e a satisfação que sentimos quando outros membros da igreja deixam seus próprios interesses para telefonar para você, ir visitá-lo, escrever-lhe um bilhete ou verificar pessoalmente como você está, só porque perceberam que você precisa de um pouco de encorajamento. O simples fato de saber que alguém se preocupa o suficiente para agir assim pode fazer muita diferença quando você está passando por um momento difícil. Se você se parece com o restante de nós, provavelmente é muito bom em incitar outras pessoas no sentido negativo. Então, por que não se comprometer a tornar-se igualmente competente em incitar seus irmãos e irmãs no Senhor no sentido positivo? Tome uma decisão de qualidade de tornar-se um especialista em estimular os outros ao amor e às boas ações. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me por ser tão egocêntrico que negligenciei ver as necessidades das pessoas à minha volta.
Lamento ter sido tão egoísta que nem sequer reconheci os tempos em que eu poderia ter sido uma bênção e um encorajamento. Eu me arrependo e tomo a decisão de alcançar os que estão à minha volta. Da mesma maneira que os outros me fortaleceram, quero ser uma fonte de força para os que me rodeiam. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue pensar em alguém que Deus realmente usou para encorajá-lo em um momento decisivo de sua vida? O que essa pessoa fez que teve uma influência decisiva sobre você? Quem é a pessoa que precisa que você seja uma fonte de força e encorajamento para ela neste momento? Não é tempo de você ajudar alguém como outros o ajudaram no passado? Que coisas práticas você pode fazer para transmitir a sua preocupação com outros? Por exemplo, escrever um bilhete, telefonar, enviar flores, etc. Há algo concreto que você precisa fazer hoje para mostrar a alguma pessoa que está pensando e orando por ela? Até nosso próximo devocional.